Bom, o artigo então ele faz uma análise de 4 regiões aí do Brasil, no caso, região Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. Essas regiões elas se mostram muito atrativa para potencial ponto fonte, né, da geração de energia eólica. Porém, não somente a gente analisa uma questão da velocidade média anual do vento no Atlas, né, como potencial eólico, mas também a gente utiliza da função de Weibull para verificar, para fazer uma análise probabilística, validando as incertezas devido aos dados obtidos da velocidade do vento, para verificar se há ou não uma possibilidade ou uma rentabilidade da aplicação da energia eólica naquele ponto. Então, a distribuição de Weibull, ele também me permite buscar no Atlas eólico o fator de forma de Weibull. O fator de forma de Weibull é importante, pois quanto maior é o meu fator de forma de Weibull, melhor é as condições a se aplicar a energia eólica. Isso está atrelado ao quê? Está atrelado ao investimento. Eu não posso prometer algo que ainda seja fora. Então, no artigo ele deixa bem claro essas questões. Mas quando a gente direciona o artigo, direciona a fonte de energia eólica para a geração distribuída, existe então tão somente outro critério a ser adotado. Eu preciso de ter uma densidade populacional para poder consumir ou para poder fazer uso dessa geração. A energia eólica como geração distribuída, ela tem que estar atrelada a isso, tem que ter uma densidade populacional naquela região. Só que uma densidade populacional muito alta, ela me vai direcionar a um outro critério, uma outra condição, que é o quê? Um terreno irregular. O terreno irregular, ele surge devido a edificações. Começa a ter muitas edificações, o vento ele deixa de ser regular e passa a ser irregular. Isso faz com que a minha fonte, em vez de ser contínua, em vez de gerar boas condições ao consumidor, começa a gerar outro critério, começa a perder ali, então, tão somente a sua geração. Perder geração está atrelado totalmente ao investimento. Ele vai deixar de ter uma taxa de interna de retorno, ou um valor presente líquido, ou então payback mais longo. Então, essas questões vão interferir tão somente, diretamente, na questão financeira, não somente na ambiental. O ambiental também não vai ter uma eficiência tão somente de reduzir o gás de, de efeito estufa, mas vai ter uma redução. Então, preciso ter esses critérios bem claros, né, para fazer uma aplicação dentro da geração distribuída dessas fontes. Um potencial que seria bom, independente da densidade ou não, são locais que estão próximos ao mar, aonde o vento que chega, né, da costa e incide sobre a costa, ele chega mais regular. Quando ele começa a entrar para dentro da metrópolis, começa a entrar para dentro do centro urbano com uma densidade populacional muito grande, você começa a ter, então, a questão da irregularidade. Bom, tão somente quando se fala de geração distribuída, a gente tem um órgão regulatório que é a ANEEL. A ANEEL, no caso, vai colocar a Resolução Normativa 482. Ela faz com que eu consiga fazer a geração da minha carga conectada à rede. Então eu não me torno independente. Eu ainda sou dependente da rede, mas porém eu vou começar a fazer o balanço. Eu começo a produzir a minha própria energia, começo a me tornar um pouco mais independente da rede. Eu não vou conseguir me tornar 100% dependente da rede, a não ser se eu trabalho em um sistema chamado off-grid, sistema de baterias. Bom, a ANEEL então lança a 482, colocando condições e critérios para que se possa fazer a sua geração conectada à rede. Dentro disso, ela te dá várias condições e amparos, sendo eles a geração junto à carga, ao condomínio, geração distribuída e geração distribuída compartilhada. O artigo ele cita essas três opções, ou esses três canais, a qual se pode ver possibilidade, viabilidade, aplicação na fonte para geração. Então, o artigo traz tão somente esses pontos e no item 4 ele fala um pouquinho sobre viabilidade econômica. O artigo ele se pega uma referência feita no passado por um outro artigo, o qual está citado, da Maria Barros, a qual ela foi feito em estudo de um consumo e uma aplicação de uma geração eólica para a residência como distribuída. Porém, ainda não tinha naquela época, o artigo é de 2011, as normativas que pudessem falar se seria possível ou não a viabilidade desse mesmo. Então, ela coloca tão somente a aplicação de uma
uma carga, uma residência ou uma propriedade como consumo e os valores, os custos que se teriam. Então ela faz comparação de uma propriedade 10 e 50. A gente começa a ver uma viabilidade acima de 10 propriedades. Então, o que isso me refere? Me refere às questões de custos e investimento. Eu vou precisar mudar um pouco o meu perfil ou na verdade não mudar, mas na verdade se enquadrar no perfil exato. Então eu tenho um público em específico a se comportar, ou melhor, não um público, mas um canal específico a trabalhar como a geração eólica distribuída. Não consigo trabalhar em todos os canais, mas eu tenho canais que me permitem a atuação. O que está ligado muito a essa questão não somente a quantidade, mas sim também a quantidade de custo, né, de energia. Então, se eu tenho um custo alto de energia, o local se torna mais propício, se torna mais é, potencial para uma aplicação da geração de energia. E eu não somente isso, como dependo do vento, eu dependo então de condições também que, como citado anteriormente, que tragam somente um potencial eólico, que tenha um vento de uma velocidade média de uns 7 a 8 metros por segundo e em si não tenha tanta irregularidade. Então eu tenho algumas cidades, a que eu coloco aqui, como Macau, Mostarda, São Mateus, Ijipoca de Jericoacoara, são regiões aí que existe um potencial para essas questões. Bom, finalizando o artigo em si, a conclusão é que eu tenho uma condição muito específica para a atuação da energia eólica, não se posso me enquadrar em qualquer situação. A questão melhor para a geração distribuída na eólica é a geração compartilhada e a geração, no caso, de condomínio, ou um consumo de outras cargas, quando eu tenho o mesmo titular em diversas propriedades. É a melhor condições que se pode enquadrar. Eu agradeço aí a oportunidade, peço desculpa por qualquer coisa, ainda estou na empresa ainda, e qualquer dúvida estou à disposição amanhã em aula, pessoal. Muito obrigado.